Doutor Pedro Serrano, imagine a situação de alguém que há 52 anos é jornalista, que jamais imaginou que assinaria um manifesto contra as fake news em solidariedade ao TSE e indicando a chapa Lula-Alckmin. Eu fui um dos 712 primeiros signatários de um manifesto que, a essa altura, já tem 5.000 assinaturas de jornalistas, nestes termos, exatamente em defesa disso que você acaba de dizer, de não achar que liberdade de expressão ou liberdade de imprensa é um direito absoluto, porque direito absoluto é o do monarca, ou de Deus, para quem acredita. Não existe. Eu não tenho direito de fazer uma pregação homofóbica, eu não tenho direito de fazer propaganda de pedofilia, eu não tenho direito de fazer uma pregação para matar o meu vizinho, nenhum desses direitos me cabe e nenhum tipo de veículo que eu eventualmente possa trabalhar. Isso precisa ficar bem claro. O que a Jovem Clã está fazendo é mera demagogia, tentando se passar como defensora da liberdade de imprensa, que esteja sob censura. É simplesmente mentira, é notícia falsa. Nesse particular, você diria, doutor Pedro Serrano, que este que nos infelicita há 4 anos, depois de conseguir desmoralizar as Forças Armadas, porque se cercou de homúnculos, ou até mesmo quando pegou alguém da ativa, pôs no Ministério da Saúde uma pessoa que sequer sabia o que era o SUS e confessou, mas que agora também ele consegue desmoralizar a PF, além do Exército? Faz Não parte tenho do dúvida. plano de destruição? Eu acho que faz parte do plano subversivo, né, de subverter a ordem democrática. Agora, você falou o que me interessa muito, que é o direito à livre expressão. Eu, talvez pelo vício de ser professor, eu vou tomar a liberdade de fazer uma explicação que você vai achar propedêutica e desnecessária, provavelmente. Mas é que pode ter muita gente aqui que não saiba exatamente o que são essas coisas, né? Nós tivemos 3 revoluções, a inglesa, a americana e a francesa, que estabeleceram o Estado de Direito, né, que foi uma nova forma de organização humana, uma das mais evoluídas formas de organização humana até hoje, né? E o núcleo central do Estado de Direito sempre são os direitos que hoje são chamados de humanos, já foram chamados de naturais, né? E a ideia francesa, que acabou contribuindo com a noção de direitos em todo o liberalismo, em todo o mundo liberal, é uma ideia de que direito necessariamente é universal, ao contrário do privilégio. O privilégio é prerrogativa apenas de alguns. O privilégio pode ser absoluto, porque ele é só de alguns. E ele é exercido em relação ao corpo e à mente dos demais. Um direito, não, ele tem que ser universal, ou seja, todos têm o mesmo direito. E por ter todos o mesmo direito, a prerrogativa que vem daquele direito tem que ser enquadrada no exercício individual de cada um, ou seja, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. O direito à livre expressão não é uma exceção. O Juca deu o exemplo da homofobia, né? Direito à livre expressão humana não é só um direito à livre expressão de pensamento. O ser humano é uma espécie que tem necessidade de exprimir seus afetos. Não há organização humana, está nos fragmentos do discurso amoroso do Barthes, inclusive. Não há organização humana que não conheça formas de expressão de afeto. A aliança, o sair de mão dada na rua, o beijar publicamente, o acarinhar publicamente, são formas de expressão amorosa em que o casal ou as pessoas envolvidas buscam um reconhecimento público da sua condição de seres amorosos. E isso é humano. Portanto, a livre expressão é também dos afetos. Eu não posso usar a minha livre expressão de pensamento para reprimir a liberdade afetiva do outro.
O que o reacionarismo quer não é o fim das práticas sexuais homossexuais, não, porque isso não tem como impedir. O que eles querem é impedir o LGBT de ter o direito a expressar seus afetos. Quer que o LGBT fique no armário. O armário é uma condição extremamente opressiva dos direitos, em especial do direito à livre expressão. É uma condição subhumana. Todo ser humano, pelo simples fato de ser humano, tem direito a exprimir, em igualdade de condição com os demais seres humanos, os seus afetos. Aonde um casal hétero pudesse beijar, um casal gay deve também poder se beijar. Aonde um puder andar de mão dada, o outro também anda de mão dada. Ambos têm direito a qualquer tipo de formação de casal, o Estado deve propiciar o casamento ou união estável, reconhecida. Meu filho casou com pessoa do mesmo sexo ano passado, né? O meu filho, Pedrinho, né? Ele é homossexual com muito orgulho, eu digo isso, imenso orgulho, porque o sujeito para ser homossexual na nossa sociedade, fora do armário, tem que ter uma imensa coragem política, tem que ser um cidadão pleno, um cidadão mais potente que os outros. Eu tenho imenso orgulho do meu filho ser homossexual, não é apenas uma aceitação, eu tenho orgulho disso, orgulho que eu tenha conseguido passar para ele esta condição afetiva do cidadão, essa condição potente de cidadania, de não temer e fazer valer a livre expressão dos seus afetos, portanto, a sua condição humana. Então, a livre expressão, ela não é absoluta. A minha livre expressão intelectual ou de pensamento não pode oprimir através do discurso, através de um discurso que performa violência, não pode oprimir a livre expressão afetiva do outro. Né? Porque eu estou submetendo o outro, quando eu faço isso, a uma condição subhumana. Isso não é direito, isso é privilégio. Né? Isso é privilégio de elites que se acham superiores aos demais seres humanos. Né? Portanto, nós não podemos confundir livre expressão como direito com livre expressão como privilégio de alguns que querem oprimir os outros. E isso se aplica, portanto, à ideia de que direito à livre expressão tem limites. Os limites vão variar. Se for na ação política, é um limite mais amplo. Se for na questão das minorias, é um limite mais estrito. Mas sempre tem limites. Você disse que eu ia achar que era redundante, desnecessária essa sua aula magna. Eu vou lhe dizer que não apenas eu lhe agradeço muitíssimo por compartilhar conosco o seu conhecimento e a sua veemência, e te dizer também que eu tenho um orgulho enorme de uma filha também homossexual, que também se assumiu há muitos anos, e é uma brilhante psicóloga, uma filha queridíssima, que vive com uma namorada, com uma parceira, com uma companheira. E eu tenho muito orgulho disso também. Muito orgulho disso. Não é que isso tenha sido uma coisa que eu aceitei. Eu me dei parabéns por mim mesmo, por ela ter tão rapidamente se permitido viver a vida dela sem estar escondida.